Olá, meu querido! Olá, minha querida! Que bom ter você aí, bem pertinho comigo hoje aqui na nossa aula de Geografia e segundo ano, segundo ano. Eita, a tia Isa ficou maluca, né? Não, não fiquei não. Ó, segundo ano. Vocês estão arrasando, gente, arrasando. A cooperação, a contribuição de vocês nas aulas, nos comentários, gente, não tem preço. Ó o coraçãozinho da tia Isa, ó, 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 ó. Segundo ano A e B, muitos beijos, muito obrigada pela participação. Eu sempre falo isso porque é de verdade, é de verdade. E hoje eu tô muito feliz. Bora lá, né? Vamos lá, sem brincadeiras. Vamos lá, nossa aula de geografia hoje, ok? E nós estamos falando... não, na última aula a tia Isa falou para vocês assistirem um curta-metragem do Cuerdas, que é em espanhol, cordas, ok? E o que falava esse filminho? Sobre uma criança, né, em um orfanato, que o orfanato recebe uma outra criança de cadeira de rodas e que ela tem paralisia cerebral. E, gente, esse filme, ele foi feito, ele é um caso verídico mesmo, aconteceu, uma família que tinha em casa, né, um casal de crianças, né, a menina que se chamava Alejandra e o menino Nicolas. E o Nicolas nasceu com essa paralisia cerebral. E o pai, um dia, andando pela rua, escutou uma música que falava assim, ó: te atarei com todas as minhas forças, meus braços serão cordas. E ele falou assim que aquilo mexeu tanto com ele, porque a Alejandra era muito presente na vida do Nicolas. E assim, ajudava, ela tinha uma paixão, um amor tão grande, assim, de criança mesmo. E aí ele passou tudo isso para um filme, para o papel, lógico, né? Escreveu um roteiro e aí fez esse filminho, esse curta-metragem, ganhou... ele foi premiado numa das categorias muito importantes de filmes espanhol, muito legal. E aí, gente, ele fala, né, conta um pouquinho da história, a menininha na história é a Maria, né, que ela vive num orfanato e que criou uma ligação muito especial com esse coleguinha de classe quando ele chegou, né, que tinha essa doença. E aí, ele começa a falar que, assim, que ele só precisou chegar em casa, né, e escrever, passar tudo isso. Então, o que aconteceu ali no filme? Ela olha, né, pra ele assim e se apaixona pelo menino, né? Ela faz quer que ele entre dentro mesmo, assim, da turminha, que ele vem pular corda, que ele vem brincar, né? Mas ele não pode, porque ele é todo paralisado, né? Ele não mexe, ele não, né, só esboça sorrisos, porque ela vai se aproximando de um jeito tão carinhoso, não é, gente? Se você não assistiu, assistam, porque é muito gracinha. Eu fico contando porque agora eu dei a dica lá, né, na outra aula. Agora falei que a gente ia comentar. E aí, o que a gente a tia Isa pediu também, para vocês fazerem uma pesquisa, né, de alguém, assim, que vocês, que é falado, né, nos meios, nas mídias sociais aí, ou que vocês conhecem, de que tem algum problema, né, que passou por alguma situação, mas superou, né. E lá no filminho, gente, ela tem um momento, né, que ela chega e a diretora chama, ela tá passando pelo corredor, né, ela nota que ele não tá mais na sala e aí ela escuta, né, que parece que ele passou mal e ele veio a falecer depois, a morrer depois, né. E ela fica muito triste, mas o mais legal, que é muito inspirador pra mim, é que depois Maria cresce e vira o quê? Uma professora. Gente, não é lindo? É lindo, né? Então, assim, esse amor, assim, de participar, de trazer os alunos, de trazer as crianças para perto, é muito legal, gente. E a nossa lição, ela tem tratado, né, nessa segunda unidade exatamente sobre isso, que no mundo há crianças, né, como nós, como você, né, como qualquer uma, muitas crianças, com características semelhantes, né, mas com culturas diferentes, com hábitos diferentes, né, e características também semelhantes e diferentes, né. Então, assim,
É tão importante, não é, gente? A gente trazer essas crianças para o nosso meio, para, sabe, por que não ter ser amigo, né? Olha a diferença que Maria fez na vida daquela criança. Não é lindo, gente? Sabe, mesmo ela sem poder fazer as coisas, ela colocava uma corda e puxava o pé dele e no final ele podia até sorrir, né? Porque aquilo também era tão bom para ela, contou histórias para ele, tirou ele da cadeira de rodas, gente. É muito legal, né? Quando você se põe no lugar, né, de uma criança assim, e saber que outra pessoa pode cuidar de você, né? Fazer você participar e ser parte do meio aonde você está, das brincadeiras, das palhaçadas, das atividades, de tudo. É muito legal. Então, você pode fazer a diferença na vida de alguém, na vida de alguma criança, né? Isso é muito legal. Então, ó, fique esperto, preste atenção no meio onde você está, né? E faça essa inclusão, né? De amigos, de colegas, de vizinhos, de parentes, né? Faça a inclusão, traga para perto de você, né? Seja amigo, seja bondoso, seja carinhoso, né? Sirva, né? Sirva o quê? Sabe? Se sirva, né? Às vezes de um brinquedo, ah, tia, mas não fala nada. Você viu? Ele também não falava, mas ele se sentia tão bem em saber ali, porque ele, né, percebia que tinha alguém que fazia com que ele pudesse fazer parte ali também daquelas crianças, né? Muito bem, caminhamos. E aí a tia Isa falou então para vocês fazerem uma pesquisa com a família aí, né, de alguém com deficiência que se destaque na sociedade, como no esporte, na música, na culinária ou no cinema. Vi também, gente, muito obrigada, muito legal mesmo. Olha só, a Maria Luísa Monteiro e a Melissa fizeram aí do vocalista e o músico do Paralamas do Sucesso, Herbert Viana. E aí, o que eu pedi? Vocês fizeram? Olha só, a Maria Luísa Monteiro, ela fez direitinho do jeito que a tia pediu. Cabeçalho, ok? Colocou lá o nome da pessoa que você estava fazendo a pesquisa, pôs a fotinho, escreveu alguma coisa contando sobre ele. Não se esqueçam, gente, todas essas aulas são válidas como presença, como conteúdo. Nós estamos estudando no nosso livro, tá bom? Então é super importante que você deixe o seu nome aqui, tá? Lá embaixo nos comentários, como se eu estivesse falando, chamando vocês aí. Depois eu tô anotando aqui a presença de vocês, como presença, que vocês assistiram a aula, tá bom? Isso é muito importante, tá? Mesmo que eu gostaria que todos vocês fizessem comentários sobre as nossas aulas, sobre aquilo que eu tenho pedido, não comente aqui, né? Mas eu tô vendo que algumas crianças não estão fazendo. Bora lá, galera, bora lá participar, tá bom? Porque, ó, segundo ano, vocês arrasam. E aí, gente, então façam assim, ó, igual a Maria, tá bom? Se você não fez, só pesquisou, então vá lá no seu caderno de geografia, faça margem, não esqueçam de fazer a margem no caderno, colocar o cabeçalho, pulem 2 linhas, coloque o nome então da pessoa que você está fazendo a pesquisa, a foto, ou então façam, né, a biografia da pessoa, o que aconteceu, né, contar um pouquinho da história dessa pessoa, e aí depois então você pode colocar a foto, tá certo? Então aí, ó, ficou de exemplo então nossa coleguinha aqui, tá bom? E aí, gente, Herbert Viana, ele nos anos 80, aí de 1980, ele era de um grupo que chamava-se Paralamas do Sucesso. E Herbert Viana, ele gostava muito de pilotar. E um certo dia, fazendo uma viagem, um passeio com a família, com a esposa dele, em Angra dos Reis, né, que é ali no litoral do Rio de Janeiro, ele teve um acidente com um ultraleve. E aí ele caiu na água, né? E a esposa dele infelizmente faleceu e ele teve machucou, né? Foi muito nas costas, né? E atingiu, assim, ele ficou paraplégico, né? Então é assim, a parte de baixo, só da cintura para baixo, ele não podia mais mexer. E aí foi muito difícil para ele, enfim, mas ele se recuperou. O grupo do que fazia parte, né, do Paralamas do Sucesso, fora as outras pessoas também da família, o que ajuda muito isso, né?
os amigos, né, vinham e ajudavam ele, e foi muito legal para ele poder superar toda essa situação. E ele voltou, gente, a tocar, ele voltou a tocar guitarra, ele gosta muito de guitarra, compôs músicas, então assim, a vida dele continuou. E isso foi muito legal. Obrigada, viu, Maria Luísa e a Melissa, que contribuíram aí para essa atividade. Também o Davi, gracinha também, Davi fala do Nicholas James Vujicic. Esse rapaz, hoje ele é um homem, né, formado, gente, com família. Eu vi uma fotinha lá que pelo menos tinha umas 4 crianças, mas ele nasceu com uma síndrome muito rara chamada tetraamélia, sem os membros superiores e os membros inferiores. E foi muito difícil para ele também, gente. Ele é da Austrália. E na época que ele era criança, existia uma lei que as escolas não aceitavam crianças com deficiência. Olha isso, gente. E aí depois, quando ele já estava na época da escola, os pais dele começaram a lutar em função de que as escolas aceitassem sim, por que não? Ele falava, ele era inteligente, ele só não tinha... Mas e aí, como é que vai lidar com isso? E aí a família foi atrás, ele conseguiu uma legislação para que as crianças com deficiência pudessem também frequentar a escola. Gente, não é o máximo? Eu achei isso muito legal. E aí ele se formou, enfrentou várias coisas, bullying, imagina, gente, né? Como é que é para uma criança, depois adolescente, como é que vai no banheiro? Como é que, sabe, para tudo que você vai fazer, ele precisava da ajuda de alguém, né? Então olha só as dificuldades que ele enfrentou. Mas ele se formou com 21 anos em contabilidade e planejamento financeiro. E depois, mais tarde, ele viu que a necessidade das pessoas, assim, de ajudar as pessoas, porque mesmo sendo, vamos colocar aí como normais, as pessoas normais, mas elas tinham tantas dificuldades que não conseguiam enfrentar no seu dia a dia, que ele começou a ajudar com conversas, sabe, permitindo com que a pessoa se abrisse. E então ele começou a fazer palestras motivacionais. Olha que bacana. E ele saiu assim pelo mundo inteiro ajudando pessoas e foi incrível, incrível. Eu acompanhei muita coisa dele, muito legal. Melissa, muito obrigada pela contribuição aí, tá bom? Eu vou deixando os nomes aqui, se você tiver interesse, vai atrás, procura para você ver que é bem bacana. A Júlia Torres, Julinha, falou sobre Daniel Dias, que foi um nadador paralímpico, também que nasceu com uma doença muito rara e ele não desenvolveu alguns membros. Aí pelas fotinhas você vai acompanhando aí que você vai ver. Mas, gente, nada disso assim, limitou ele a continuar, né, a estudar. Na adolescência ele tocava bateria, gente. Ele amarrava as baquetas nos punhos, onde que ele tinha, né, nos cotoquinhos assim do punho, e era assim o hobby dele, tocava bateria. Olha que bacana. Depois, mais tarde, ele conheceu e ele ouviu falar muito sobre, assim, ele se interessou por natação, e aí ele conheceu o Clodoaldo, ouviu falar, né, do Clodoaldo Silva, e viu que também ele tinha limitações, e aí ele foi atrás para saber, conseguiu contato, e gente, ele entrou também para natação, ganhou várias medalhas, representando o Brasil nessa modalidade de paralímpicos. E foi bem bacana, porque ele ficou super amigo do Daniel e eles concorriam na mesma modalidade, né? As medalhas na mesma modalidade. Muito bacana. Gente, a contribuição de vocês, eu sempre falo, é muito legal. Isso ajuda demais, sabe? A gente tem interesse, vai atrás. Se você não fez no seu caderno, faça no caderno, tá bom? Porque depois, ó, quando a gente voltar lá, a tia Isa vai dar visto em tudo isso daí, tá certo? E aí, vamos lá então, terminando a nossa unidade, como a tia Isa falou, né? Lá na página 50, gente, o resuminho, né, do que nós estudamos aqui, o que fala? Que nós vivemos em comunidade, por isso devemos respeitar e ser respeitados, né? Pela diversidade que nós temos das pessoas, né? Mas eu gosto de uma coisa, ele não gosta. Eu quero brincar disso, ela não quer.
mas nós precisamos respeitar. É aquele momento da nossa amiga que ela não quer brincar e eu quero brincar de outra coisa. Ok, então você brinca de uma coisa, ela brinca com outra. Isso é legal, isso é respeito, não é por... mas eu fico chateado, eu fico triste. Não, não precisa. Você está respeitando a partir do momento que você não quer, ou que aquela pessoa não quer, né? A mesma coisa acontece com você. Tem dia que você não quer nada, assim, você quer ficar sozinha, quietinha, sabe? Que você quer só, sabe, o seu cantinho, né? O seu silêncio, não tem isso. E aí, assim, outra pessoa vem, vamos brincar, vamos jogar bola, vamos brincar de boneca, vamos jogar, sei lá. E você não quer. Então, a partir do momento que a outra pessoa sabe que você não quer fazer aquilo, ela tem que respeitar. Não, tá bom, então tá bom. Outro dia eu venho, depois outra hora você brinca comigo? Brinco, beleza. Respeito. Isso é muito bacana, não é? Somos ao mesmo tempo diferentes e parecidos com outras pessoas, não é verdade? Às vezes parecemos com, nossa, como você, eu tenho muito isso, assim, meu Deus, como, por exemplo, sei lá, Marcelo, como você parece com o Davi, nossa, eu pensei que vocês fossem irmãos, não tem isso, né? Mas somos diferentes, porque às vezes o Marcelo gosta de uma coisa e o Davi gosta completamente de outra coisa, né? Então nós somos, às vezes, temos aí algumas coisas parecidas, mas também somos diferentes. No mundo há crianças como você, mas com algumas características e hábitos culturais diferentes. Sheila até falou isso, né? Aqui já. O nosso país é um país de diversidade, não é? Somos um montão de pessoas diferentes uma das outras, né? E todos nós somos especiais e únicos. Gente, olha só, você é especial, você é único, você é especial. Ponha isso na sua cabecinha, não deixa ninguém falar o contrário disso. Eu sou especial. Mas você é isso. Interessa, ó. Fecha o ouvido para essas coisas que não são boas e acredite no seu coração que você é especial, ok? Muito bem, vamos lá, olha só. Para finalizar, Tia Isa, mas não finalizamos ainda. Não, vamos fazer uma revisão do exercício daquilo que nós temos falado aqui na unidade 2. Então, olha só, página 145, tá bom? Sua comunidade e o mundo, e aí nós encerramos aqui, tá? Então, assim, ó, leia as frases a seguir com atenção, depois marque verdadeiro para as frases V para verdadeiros e F para as falsas, tá bom? Então, olha só, na comunidade não podemos compartilhar o mesmo espaço, as mesmas regras e os mesmos gostos. Verdadeiro ou falso? É verdade isso, gente? Olha só, na mesma comunidade. Então, estamos lá, na comunidade escolar. Não podemos compartilhar o mesmo espaço. Será? Então, como é que faz? Cada uma pessoa em uma sala, porque a gente não pode compartilhar o mesmo espaço? As mesmas regras e os mesmos gostos. Não podemos compartilhar das mesmas regras. Então, para um eu deixo ir no banheiro, o outro não. Não podemos compartilhar? Então, olha só, presta atenção. Verdadeiro ou falso? Segundo, as palavras pluralidade, diferença e variedade são formas de definir a diversidade. Pluralidade, o que é? Único, uma coisa única, né? Que traz o quê? A diferença. E variedade de coisas diferentes, né? São formas de definir a diversidade. Verdadeiro ou falso? Ok? E somos todos iguais e isso é uma coisa ruim. Tá certo isso? Nós somos iguais? É isso que nós temos falado aqui? Todos nós somos iguais? E isso é muito ruim? Verdadeiro ou falso? E aí, o nosso comentário. Caça-palavras. Adoro caça-palavras. Então, são 6 palavrinhas aí que você vai procurar e vai fazer aqui, colocar no comentário as palavras, tá bom? Fala o seu nome e a gente corrige junto na próxima aula, certinho? Então, ó, colabore aí, contribua e segundo ano. Amo vocês. Obrigada, família. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.